O OpenPulse é um software desenvolvido em Python, baseado em acústica 1D, que alimenta um modelo estrutural de Timoshenko tridimensional, onde assim conseguimos realizar o acoplamento entre fluido e estrutura de maneira fraca. A janela principal do OpenPulse apresenta setor para análise estrutural, para análise acústica, para análise acoplada e pós-processamento. Você define um nome para o seu projeto, carrega um arquivo AIGES com as linhas que definem a sua rede de tubos e define um tamanho de elemento médio para a sua malha. Essa malha vai ser usada para a parte estrutural e para a parte acústica. Nesse exemplo aqui podemos ver a malha do OpenPulse, onde podemos clicar nos elementos, verificar as propriedades de cada elemento, seus nós, sua conectividade. Definindo então inicialmente o tipo de elemento, temos o elemento Pipe 1, que é o elemento principal do OpenPulse, que seria o elemento de tubo. Você define o seu material, você pode atribuir suas propriedades ou escolher dentro de uma tabela, você pode escolher diferentes regiões para que as propriedades sejam definidas. No OpenPulse, você também pode definir para diferentes regiões, diferentes seções. Estamos implementando agora os elementos de viga que darão suporte aos tubos do OpenPulse, porém ainda não estão implementados na análise do solver. Aqui vamos definir apenas os elementos pipe, os elementos de tubo, diâmetro externo, espessura e um possível offset. Podemos definir para outras regiões, outros diâmetros externos e outras espessuras, por exemplo, para câmaras de expansão. Aqui, por exemplo, vamos definir uma câmara de expansão que ficou até um pouco exagerado. Vamos reduzir um pouco aqui o tamanho do diâmetro externo. Uma configuração de tubos simples, com duas câmaras de expansão, dois materiais diferentes. Vamos aplicar as condições de contorno de deslocamento agora. Em algumas regiões, devemos colocar alguns suportes para que a estrutura não fique livre no espaço, dependendo da configuração de montagem real. Aqui vamos colocar algumas condições de contorno do tipo engaste e algumas extremidades, só para exemplificar. Todos os graus de liberdade 0. Podemos também colocar alguns graus de liberdade em algumas regiões, por exemplo, apenas deslocamento em Y, apenas deslocamento em Z, apenas deslocamento em X travado, dependendo da sua configuração real de montagem, você pode escolher. Ou se você está numa fase de projeto, você pode atribuir e verificar a melhor posição de condições de contorno, de deslocamento. Mais à frente, isso será feito através de elementos de viga, que demonstramos agora há pouco as diferentes formas de atribuição de seção. Existe a possibilidade também de desacoplar graus de liberdade. Existe a possibilidade de se carregar o modelo com forças externas. Em geral, teremos deslocamentos externos vindos de aceleração, medidas através de acelerômetros. Podemos colocar isso através de tabelas. Aqui nesse exemplo a gente está colocando apenas forças, para simplificar. Agora uma visão mais global do nosso sistema. Podemos inserir também elementos de mola, massa e amortecedor. Aqui vamos colocar uma mola e um amortecedor. Podemos ver aqui a posição deles, que estão fixos com relação à estrutura em um ground. Além disso, podemos definir a situação capped end. Por exemplo, nas câmaras de expansão, temos paredes laterais grandes, paredes de extremidade laterais, que, ao serem pressurizadas, causam um pretensionamento, causam um tensionamento, devido a essa força axial resultante. Devemos setar essa configuração no capped end. Além disso, a rigidez, devido a uma pretensão da tensão média no sistema, pode ser inserida. Agora, definindo o problema acústico, as propriedades do gás são associadas às linhas. Aqui, no caso, todas as linhas estão recebendo uma propriedade, mas algumas linhas podem receber propriedades de gás diferentes. Estamos agora inserindo pressões nessas entradas de tubulação. Porém, essas pressões estão constantes aqui nesse exemplo e elas podem ser carregadas de tabela de experimentos de transdutores de pressão. Impedâncias são grandezas usadas para representar sistemas acústicos. Aqui podemos usar as impedâncias para válvulas, para terminações anecoicas, para terminações infinitas. Além disso, existem algumas correções que podem ser observadas nos livros, nas teorias de acústica 1D.
Essas correções de comprimento elas são inseridas em branches em variações de diâmetros. O OpenPulse tem essa capacidade. Tudo isso será devidamente explicado nos tutoriais e nos manuais do OpenPulse. Aqui, por exemplo, associando as correções devido à expansão na câmara de expansão. Agora uma visão mais geral do sistema. Agora podemos partir para análise. Podemos fazer análise estrutural simples, acústica pura simples, análise modal acústica, análise modal estrutural. Aqui vamos partir direto para análise acoplada, definindo um range de frequências. O problema acústico é inicialmente resolvido e o campo de pressões é transferido imediatamente para o sistema estrutural, que carrega esse sistema. Aqui podemos ver o campo de deslocamentos resultante devido a esse carregamento de forças, mais o carregamento de pressão interna dos tubos. Podemos ver para diferentes frequências, podemos ajustar a visualização para verificar os máximos e mínimos. Além disso, podemos ver o espectro de deslocamentos de determinado ponto do sistema. Você pode ver a variação dos deslocamentos de acordo com a frequência, para um ponto de interesse. Há a possibilidade de se plotar as forças de reação nos nós que estão fixos. E, além disso, podemos plotar as tensões normais, de cisalhamento, as tensões Hoops stress, etc. Lembrando que esse é um campo de tensões obtido de um elemento de viga. Ele serve como parâmetro global para se verificar preliminarmente onde estão os pontos perigosos do sistema. Uma análise mais detalhada, com certeza, deve ser realizada, né, com elementos 3D. Podemos também visualizar o campo acústico, as pressões resultantes. Aqui, por exemplo, para algumas frequências, podemos ver regiões onde modos acústicos se formaram, que estão excitando o sistema. Podemos ver as pressões resultantes através do espectro de pressões também. Além disso, existe a possibilidade de se verificar a função de transferência de uma câmara de expansão. Estamos ainda em desenvolvimento.